Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um episódio da FV Podcast, né? Primeiramente, trouxemos uma convidada com um assunto super interessante, que a gente busca trazer coisas novas, né? E essa convidada vai colocar para os nossos empresários uma coisa que realmente é uma oportunidade de usar com taxas maravilhosas, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai apresentar ela, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os nossos patrocinadores do nosso FV Podcast, que é o Cicobi Fluminense, o terceiro setor, a Unitar Comunicação e o Aporte Seguros. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa que nós vamos entrevistar, que ela é uma agente de relações de relacionamento, né, do Banco Cicobi Fluminense, que é a Geisilane do Espírito Santo Silva. Ela está aqui com a gente hoje e vai falar um pouquinho sobre uma coisa chamada CISPAG, máquina CISPAG, que nem eu sabia o que que era, que eu estou dizendo para vocês, assim, é uma novidade para mim, né? Que eu falei para ela, estou até curiosa sobre esse assunto, né? Que eu nunca ouvi falar nisso. E ela falou para mim que é uma coisa que tem taxas variáveis, que ajuda ao empresário, né? A, de repente, fazer uma antecipação se ele estiver precisando, com taxas, né, satisfatórias. Então, eu gostaria de saber de você o que é máquina CISPAG. Porque, para mim, tipo assim, fiquei realmente muito curiosa. Tudo bem, Fabiane? Então, a máquina se pague é aquela maquininha que a gente vai numa farmácia, vai numa loja, a gente precisa passar o débito, precisa passar o crédito, e é através dela que hoje nós, a Cooperativa Cicobi Fluminense, a gente disponibiliza para os nossos associados. É uma forma. Serve para todos os ramos essa maquininha? Serve para todos os ramos. Alguns utilizam mais, né? E outros menos. Então a gente tenta sempre entender um pouquinho como é o ramo do associado, né? Para que a gente possa ofertar para ele, né? Nela, uma coisa que eu queria saber, as taxas variam de quanto a quanto? Como que vocês negociam essas taxas, né, para que nossos empresários tenham interesse em procurar o Cicobi Fluminense, né, e entender como que isso funciona? Então, hoje eu não posso te afirmar o valor das taxas, porque elas funcionam pelo KNAI, ou seja, pela atividade De acordo com a de. atividade de cada empresa. Exato, de acordo com a atividade de cada empresa. Então, de acordo com essa atividade, a gente vai analisar a taxa para poder passar para o associado. E aí a Mas você gente. pode nos dar uma noção de taxa? Então, hoje, eu posso dizer que a taxa ela pode chegar aí até 89%, de repente, em relação a débito, crédito, à vista, mas a gente precisa, né? Mas como 89? Eu não entendi muito bem essa taxa de 89. Então, no caso, quando o associado realiza uma operação de crédito, eu vou utilizar de crédito, que geralmente, quando acontece a antecipação no outro dia, esse valor ele é debitado. Então, desse valor que eu poderia até trazer uma simulaçãozinha, né? Porque fica melhor para a gente ver esse valor em reais. Mas vamos supor, a pessoa ela realizou um valor de. Passou na máquina dela um valor de R$ 1.000 à vista. Né? Desse valor de R$ 1.000 à vista, para entrar no outro dia já esse valor, vai ser descontado um valor de R$ 40. E aí no outro dia ele já tem esse valor em mãos. Mas aí R$ 40 você está falando, esses R$ 40, ele é em torno disso? É em torno disso? Isso vai variar de acordo com essa dependendo do taxa. valor que a pessoa quer antecipar. Isso. Existe a taxa fixa, né? Então, para o Qual débito. seria a taxa fixa? Então, eu utilizei esse exemplo. Para o débito, 0,89. Né? E aí, de acordo com o valor. Menos que 1%, vamos botar assim, zero, Menos que 1%. menos que Isso. 1%. Isso. Eu acho que fica mais fácil o pessoal entender. Aham. Para estimular eles, Sim, assim, a sim. entender como que funciona essa antecipação. Isso, né? correto, exato. E aí, desse valor, a pessoa dividiu 15 mil em 10 vezes. Então, desse valor de 15 mil, vai ser descontado esse valor
de 89%, né? Que a gente Entendi. fala. Essa máquina, ela faz também link? Me explica um pouquinho sobre isso. Sim, Porque hoje em hoje, dia o link é uma forma muito boa de se sim, vender, né, e mandar para o cliente prática. exatamente. Então, hoje, o link de pagamento, ele já está disponível na nossa máquina, né? Uhum. E hoje ela não precisa, antigamente, para que você tivesse um link de pagamento, você precisava ter uma loja virtual para comprovar. E Agora não hoje precisa. não precisa mais. A É máquina outra da, dica, pessoal, aí, tá vendo? isso, a máquina da O que mais Sicoob a está máquina trazendo esse oferece? diferencial, né? Porque o link de pagamento, só para a gente finalizar, o link de pagamento é uma forma tanto de agilizar as suas vendas, né? E até mesmo facilitar a vida do comprador. Porque hoje não são todas as pessoas que querem até a sua loja para comprar. Então, isso ajuda muito na gestão das vendas, muito. É E um outro diferencial, o né? pessoal tem E gostado vocês também têm bastante. taxas agradáveis. Então, para cada tipo de serviço da máquina, você poderá ter uma taxa, né? Também vai Sim, incentivar ao comerciante, ao empresário, a ter essa máquina, até porque a cooperativa se paga menos imposto, né? com E eu, como certeza. contador da FB Soluções, eu quero que Isso meus clientes aí. paguem menos imposto, menos Isso encargos, aí, você né? está aqui para orientar, É. né, a ele sobre todas as questões, E você principalmente as falou para mim financeiras. também que poderia acontecer antecipação, né? Então, Isso. fala um pouquinho para gente, né, da antecipação também. Hoje, Fabiane, muitos dos nossos associados, eles gostam de realizar a antecipação. Por Uhum. quê? Porque com esse valor, eles conseguem realizar o capital de giro, conseguem pagar os seus fornecedores, realizarem mais compras de produtos, realizar o pagamento de algumas Então, eles despesas. podem fazer com que o que eles passam na máquina, por uma taxa acessível, tá, pessoal? Isso, E o capital de exatamente. giro da empresa, e que você até fabrique, né, o seu capital de giro, correto? Exatamente, Então, isso é só exatamente. procurar, né, a Isso, Gislane, Xlane, na isso, Cicobi Fluminense, que exatamente, que eles a vão gente estar lá vai estar prontos, né, a realmente atender. A outra coisa também que eu queria saber, se o Pix na máquina tem algum custo. nenhum. O Olha custo que na maravilha, máquina gente. não Isso é para possui fechar, custo, né? Tipo assim, com chave de ouro. exatamente, não possui nenhum custo. E através, né, o recebimento ele é de imediato. De Então, imediato. não existe o custo e o Pix ele é de imediato. Gente, olha Então, só, existe. essa foi assim, divina, né? Ou seja, a maquininha do Cicobi Fluminense, quando você fizer o Pix, o seu cliente fizer o Pix, não tem custo, custo zero. Olha que E maravilha. a comprovação. Eu trabalhando, né? Muitas pessoas chegam falando que querem a máquina pelo fato de ter o QR Code e Uhum. eles terem a Seguro, né? comprovação, exatamente, segurança, e eles terem a comprovação de que a pessoa realmente realizou aquele Pix. Porque em muitas lojas que não possuem a Muito mais seguro. maquininha, né? Ah, mas deixa eu ver aqui no telefone, deixa eu abrir aqui o meu extrato. E muitas das vezes o dono ele não pode deixar a conta na mão Com do certeza. funcionário para ficar verificando isso. Então foi uma forma, né, que foi ajustado para que tenha essa funcionalidade, que ela é bem legal e bem atrativa para as pessoas. E outro ponto muito importante, eu queria saber se a máquina, né, tem algum aplicativo que Tem. vai fazer com que, né, o empresário gerencie a sua conta ou até mesmo bote um funcionário, mas com limitações de acesso. Fabiane, eu vou te dizer que você vai gostar muito dessa parte, tá? É? Então vamos lá, né? Estou Muito. curiosa. Porque o Gostei. aplicativo ele é ótimo, porque Uhum. dentro dele você consegue ver o que você vendeu, o que você pagou de taxa, o que você pagou, né, em caso de algumas máquinas, se tiver aluguel ou alguma despesa. E dentro dele existe o extrato conciliador, Olha, que do qual maravilha! você, como contadora, consegue ter acesso para fazer toda essa conciliação, né? Então, olha só, eu E ainda vou ele um é. pouco mais longe, tá? Para Uhum, incentivar os meus empresários aqui, sim, tá, gente? sim, É, esse sistema de carnê que acabou,
a maquininha substitui muito melhor e com muito mais segurança. Olha só que dica. Sim, até mesmo da inadimplência. Porque você pode fazer o carnê eletrônico. Então, assim, é uma maravilha. Exato, Né? exato. Então, ou seja, você pode substituir a venda antiga, só mudou o nome, gente. Entendeu? Então, vocês, né, podem aprender a vender mais com o quê? Com segurança, tendo essa maquininha, né? Sim. E realmente ter o que eu vou te dizer, uma segurança de controle, um controle gerencial no que está entrando e no que está saindo. Exatamente. E é uma facilidade para os contadores. Agora eu tenho uma facilidade particular em relação a isso. Pode falar. Nessa mesma conta, tá? Que eu tenho a maquininha, eu também posso fazer os pagamentos usando todos esses créditos que eu estou antecipando. Então, ou seja, na mesma conta, nesse mesmo aplicativo, eu posso efetuar os pagamentos do meu contas a pagar? Não. Essa parte não, porque o valor ele entra, quando acontece a antecipação, ele vai entrar na sua conta corrente. Então, mas aí na minha conta corrente eu já posso fazer isso. Pode, exatamente. Na sua conta corrente, você já vai conseguir realizar todos os pagamentos que você precisar. Isso, exato. Isso mesmo. E o Sicoob, eu acho que alguém do Sicoob, porque eu sou curiosa, né? Falou para mim que o Sicoob tem um aplicativo onde você consegue também usar esse aplicativo a custo zero, colocando o seu contas a pagar e o seu contas a receber. Uhum. Sim, então, dentro do aplicativo, né, que é você pode utilizar tanto no celular, busca lá o nome da Cipag, vai aparecer lá para vocês, colocou a identificação, senha. Por que eu falo isso? Você tem todas essas informações. Porque às vezes você tem empresários pequenos que estão começando, que não têm a condição de pagar vários sistemas, ou ele quer ter um controle maior das suas finanças. Então, isso eu acho que é uma dica assim, de ouro, né? Que o Sicoob tem um diferencial, né? Em poder ajudar os pequenos e os médios, porque os maiores já têm mais um poder de poder pagar um sistema, e os menores, quando começam, eles não têm esse poder de pagar. Então, isso é muito importante para quem está começando, para ter controle gerencial das suas receitas, das suas despesas, e para onde está indo o dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, o Sicoob, que é um parceiro, né? Que eu acho que ele é um parceiro dos empresários, dos profissionais autônomos, ele busca muito entender a dor, né? Do empresário, da pessoa física, para buscar ajudar ele no dia a dia. Né? Ele tem feito muito esse papel social dessa ajuda. Exato. Né? Chegar para perto da gente, né? Como profissional autônomo e tudo mais, né? E perceber o que a gente necessita. Então, gente, fica aí a dica para vocês, assim, né? Gislaine, eu queria que se você tivesse mais alguma dica para falar para a gente, né, em relação à máquina ou qualquer outro produto do Sicoob Fluminense, que você nos colocasse aqui, né? Porque eu acho que quanto mais a gente tiver coisas para oferecer ao nosso público, né, aos nossos empresários, eu acho que é o que realmente interessa a eles, né? Claro, com certeza. Então, em relação à máquina, eu convido vocês a conhecerem. Sei que muitas pessoas elas já possuem, né, a maquininha de outras marcas, de outros adquirentes. E caso aqueles que já possuem, eles também podem encaminhar essas taxas para gente. Olha, minha taxa é tanto. Então, e aí, você negocia? Tem choro, tá vendo? Então, a gente negocia. Exatamente. Gislaine, você chega lá. Ô, Gislaine, olha só, assistiu o podcast lá, você falou que tem negociação. Tem então, negociação. Só me procurar que vai ter ouviu, negociação. Né, gente? Eu defendo vocês, você tem testemunha aí. Pode procurar que a gente vai negociar sim, tá? E é isso, a cooperativa, nosso objetivo como você falou, é social. Estamos aqui sim para ajudar, para auxiliar financeiramente a todos, independente da classe uma social. Coisa que eu gosto lá, né, que o Neilton, que é o presidente, o Marcos, eles falam que quanto mais concorrência eles têm, mais eles gostam. Sim, exatamente. Eles gostam de fazer essa negociação e trazer a pessoa para perto. E eu acho que isso incentiva, né? Incentiva a gente, empresário, incentiva a sociedade, né? A buscar sempre o melhor. Isso, né? Exatamente. Então, quero agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Foi maravilhosa. Agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Sicoob Fluminense, o Terceiro Setor, a Unitar Comunicação, que está sempre com a gente, que faz nosso podcast, o Aporte Seguros.
Então, assim, agradecer a vocês e dizer que em breve teremos outros episódios, né? E sempre com assunto novo, atual, que realmente traga alguma coisa de bom para nossa sociedade, para nossos empresários, né? Com Porque a gente não certeza. está aqui para perder tempo, a gente está aqui para ganhar tempo. Então, Isso. essa dica que foi dada aqui hoje, quem tiver um tempo para assistir o podcast, vai estar ganhando. Ou Com seja, certeza. está investindo um tempo e qualidade no seu próprio negócio. Sim, Então, com fica aí para certeza. vocês a dica e até o nosso próximo episódio.